Fala família, seja bem-vindo ao nosso canal de volta, hoje com um tema muito importante. O uso de tatuagem, ele pode me eliminar do concurso ou não? Será que o candidato que tem tatuagem, ele pode ser eliminado do concurso? A gente vai ver aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, decisões do STJ e alguns julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um dos tribunais que tem mais casos que envolve, policiais que têm tatuagem e acabam sofrendo alguma penalidade, e esses policiais entram na justiça querendo ter o seu direito de liberdade, de manifestação de pensamento, resguardado. Então hoje a gente vai saber aqui o tema, chegou no Supremo Tribunal Federal, que é o tema 839, que vai tratar da constitucionalidade ou não da proibição contida apenas no edital de concurso público para ingresso de carreira. Perceba, você sabe que somente por lei alguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Se você sabe também que o edital, ele não pode restringir, somente o edital, ele não pode restringir o seu ingresso no concurso público. Por quê? O edital, gente, ele precisa prever aquilo que está contido em uma lei. Vamos saber isso hoje. Então, eu separei para vocês aqui alguns julgados do Supremo Tribunal Federal e do STJ também. Vamos lá, ó. Tese do tema 839 do STF. Editais de concurso público não pode estabelecer restrições a pessoas com tatuagem. Aqui é o tema geral. Edital de concurso público não pode estabelecer restrição a pessoa com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão do conteúdo que viole valores constitucionais. Você sabe que tem diversos tipos de tatuagem que têm os seus significados. E essas tatuagens, caso seja, o candidato tem esse tipo de tatuagem, pode sim sofrer algumas restrições. Luan, você sabe quais são os tipos de tatuagem, eu não vou falar aqui no vídeo, mas você sabe. Então, se certo candidato tem um certo tipo de tatuagem que viola os valores da instituição que ele vai fazer parte, há sim um direito de proteção da instituição de barrar esse candidato dentro da instituição, tá bom? E aí vamos lá na súmula 38 do STJ. A exigência de apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para inscrição em concurso público é ilegal. Ou seja, aqui, ó, vamos lá. O STJ já vem falando, que a exigência de apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para inscrição em concurso público é legal. Veja, porque assim, gente, o concurso da área policial, ele é diferente da área de tribunal, da área administrativa, porque existe fase. E tem a fase de inscrição e tem a fase da investigação social, para saber como é a vida daquele candidato ali depois, Quando ele passa da primeira fase, entra agora na fase da investigação social. Mas o que estava acontecendo aqui é que já estava se cobrando um antecedentes criminais no momento da inscrição. Ou seja, você já estava barrando o cara ali para ele nem se inscrever. Salvo se a lei que rege o concurso a exija para cargo que implique em risco à segurança pública ou à incolumidade física de terceiro. Top. Então, se existe uma lei, como vamos falando, a lei é a base. Se tem uma lei solicitando que o candidato apresente esse tipo de documento no momento da inscrição, é válido. Só o que não pode ser a mente do administrador público ou o edital cobrar isso que não está previsto na lei. Aí não pode, beleza? Top, vamos lá. E aí tem aqui o entendimento do STJ e do STF. A regra geral é que a tatuagem não impede a participação em concurso público. É a regra geral. Vamos ficar com a regra geral. O uso de tatuagem não impede a participação do candidato em concurso público, ok? A vedação de candidatos com tatuagem só é válida em casos excepcionais quando a tatuagem, vamos lá, ó, beleza. A regra é que se eu tenho uma tatuagem, seja visível ou não visível, que essa tatuagem não viole valores constitucionais, preceitos fundamentais, valores da instituição, tudo bem. Eu tô aqui, tô no par. Agora, se eu tenho uma tatuagem que viola esses valores, aí sim eu posso sofrer um tipo de restrição. Vamos lá. Que violar a moral e o bom costume, fazer apologia a crime ou a violência, incitar a discriminação de qualquer natureza, prejudicar a imagem da instituição pública, interferir no desempenho da função do cargo. Então, veja bem, se eu tenho uma tatuagem que vai interferir na função do cargo ali, pode sim sofrer um certo tipo de limitação. Mas assim, cara, esses exemplos aí ficou muito assim abstrato. Vamos lá, vamos trazer alguns exemplos aqui que vai facilitar a sua vida aqui, ó. Exemplo de casos em que a vedação de candidatos com tatuagem pode ser considerada válida. Que casos são esses, Luan? Vamos lá. Cargo que exija o contato direto com criança ou adolescente, como professor ou agente de segurança pública. Então vamos lá. Cargo que exige o contato direto com criança e adolescente, como o caso ali
como professor ou agente de segurança pública. Cargo que exige a discrição em compostura, como juiz ou diplomata. Tatuagem que seja ofensiva à religião, à cultura, à etnia de um determinado grupo, tá bom? Então aqui, ó, não é que vai limitar, mas pode sofrer limitações, né? Esses cargos aqui. Vamos lá. Importante demais. A decisão final sobre a validade da vedação de candidatos com tatuagem em cada caso concreto cabe ao juiz ou tribunal responsável pelo concurso. Então, se o candidato que tem um certo tipo de tatuagem, ele sentir que ele está sendo prejudicado, cabe a ele acionar a justiça para que a justiça diga se é ou não caso de limitação ali ou empecilho para ele entrar no serviço público. É importante também você analisar, cara, isso aqui é importante, ó. É importante você analisar o edital do concurso público específico para verificar se há alguma restrição em relação à tatuagem. Mas lembre, não é só o edital. Você precisa verificar o edital do concurso público, mas se tem uma lei falando sobre isso. Porque se tiver somente no edital, a gente vai lá para a decisão do STF, que diz que o edital ele não pode limitar ou restringir a participação de pessoas em concurso público que tenha tatuagem. Caso o candidato seja impedido de participar de um concurso público por causa de uma tatuagem, ele pode fazer o quê? Buscar os seus direitos na justiça, é como eu falando. Então você tem a possibilidade de você se sentir que o seu direito ele está sendo violado, lesionado, você entrar na justiça para que você tenha os seus direitos garantidos, beleza? E aí, mandado de segurança 32.744, a vedação de candidatos com tatuagem em concurso público, ela é o quê? Inconstitucional, salvo em casos excepcionais. E ali você viu ali que eu já falei para você ali, os casos excepcionais. Cara, vamos lá. Luan, mas esse que você falou, esse julgado que você falou, essas orientações é importante, mas vamos ver aqui um caso concreto que aconteceu onde? Deixa eu pegar aqui. Aconteceu um caso concreto que foi do estado de São Paulo, né, cara? Assim, São Paulo tem muitos casos sobre isso aqui. Ó, São Paulo teve muitos casos aqui e aí aqui é o mandado de segurança, né? O recurso extraordinário, que foi lá do estado de São Paulo, do TJ São Paulo, né? Vamos lá. Cara, você vê, são 34 páginas. 34 páginas para você ler aqui, entender o que aconteceu. Aqui ele vai trazer casos históricos, vai trazer temas relacionados, julgados. Mas o que eu quero aqui pra gente é o fato, ou seja, o que aconteceu no caso concreto. Vamos ler com calma, vamos entender para você. Isso aqui, gente, vai cair no concurso. Isso aqui é cobrado em concurso, viu? Isso aqui é cobrado em concurso. Aqui, ó, do caso concreto. Deixa eu aumentar mais aqui. Ó, do caso concreto. Bem delimitada essas premissas, genérica e objetiva, passa a análise do caso concreto. Na hipótese dos autos, tem-se uma constatação interessante. Após o reconhecimento da repercussão geral desse tema, em 28/8/2015, a notícia publicada no site do Supremo Tribunal Federal só nos últimos meses de 2015 teve interesse de 49.440 internautas. Foi a segunda matéria mais acessada no site do STF em 2015. Nas redes sociais, também a citada notícia encontrou forte repercussão e sob um viés digno de registro. A indignação da maior parte da sociedade ao tomar ciência de que até os dias atuais, vários editais ainda insistem na anacrônica restrição de acesso àqueles que possuem tatuagem, independentemente do seu conteúdo. Aí o STF está falando aqui que desde 2015 o STF já tinha o entendimento que o edital não poderia restringir a participação de pessoas com tatuagem em concurso público. E aí, tanto no site do STF como nas redes sociais, as pessoas ficaram indignadas. Como é que pode? Como é que pode? Liberdade de expressão, essas coisas. Vamos lá. No caso do subexame, o recurso extraordinário interposto por Henrique Lopes de Carvalho da Silva, com fluxo no artigo 102, inciso 3º, a linha C, da Constituição da República, objetiva reformar a decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário, interposto contra o acordo prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim emendado. Mandado de segurança, concurso para preenchimento de cargo de soldado da Polícia Militar, restrição à tatuagem. Previsão existente no número 5. Na hipótese, a tatuagem do impetrante se enquadra na restrição existente no edital. Então, o edital já vinha ali delimitado quais teriam as tatuagens que iriam impedir a participação do candidato. Tudo bem. Notícia os autos que Henrique Lopes Carvalho da Silva impetrou mandado de segurança em face do diretor do Centro de Seleção, Alistamento e Estudo de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por ter excluído de concurso público para o preenchimento das vagas de soldado da PM da segunda classe do referido ente da federação. Alega que a sua desclassificação se deu pelo fato de que, na etapa do exame médico,
foi constatado que possuía uma tatuagem em sua perna esquerda. E segundo a autoridade apontada como coautora, estaria em desacordo com as normas do edital do concurso público. Veja, não era uma tatuagem visível no rosto, no braço, aqui. Não, era uma tatuagem na perna esquerda. E o policial, ele não vai trabalhar de bermuda. Ele vai trabalhar de calça. Em tese, não haveria nenhum impedimento, né? Se essa tatuagem não violar a moralidade, os preceitos constitucionais, não teria nenhuma restrição. Na minha opinião, não teria restrição. O cara tá de calça, concedida a segurança. A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs cabível recurso de apelação, pugnando em síntese pela inversão do julgado. Asseverou na oportunidade que o edital estabeleceu de forma objetiva os parâmetros para que fosse admitido candidatos que ostentassem tatuagens as quais o apelado não se enquadraria. Que fosse admitido candidatos que ostentassem tatuagens aos quais o apelado não se enquadraria. Muito bem. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao prover o recurso e denegar a segurança, salientou por maioria que o edital é a lei do concurso público. Meu Deus! TJ São Paulo! O edital não pode ser a lei do concurso público. Vocês estão voando. Não é assim. O edital ele tem que prever aquilo que a lei traz. Mas se o próprio tribunal, desembargadores do TJ São Paulo, fala que o edital é a lei do concurso público, vamos lá, e que a restrição em relação à tatuagem encontra-se expressamente prevista em sua disposição, item 5.4.8, de modo que os candidatos que se inscreverem no processo seletivo a teriam aceitado incondicionalmente. O citado edital previu a seguinte coisa. Vamos lá, vamos saber aqui, gente. Eu gosto de ler isso aqui porque você consegue entender o porquê das coisas. E aí você tem base para outras questões. Fica comigo aqui, fica comigo. Dos exames médicos. Cadê? Os exames ali, eu quero item ponto 4 aqui, ó. Os candidatos que ostentarem tatuagem serão submetidos à avaliação da qual serão observados. A tatuagem não poderá atentar contra a moral e os bons costumes. Ok, é o que tá ali. Deverá ser de pequena dimensão, sendo vedado cobrir a região ou membro do corpo em sua totalidade e em particular região cervical, face, antebraço, mão, pernas. Não poderá estar em região visível quando da utilização de um uniforme de treinamento físico, composto por camiseta branca, meia manga, calção azul royal, meias brancas, calçados esportivo preto, conforme previsão do regulamento de uniforme da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Beleza, cara. Aqui, ó. Vamos começar. Primeiro, você viu aqui que até o próprio Tribunal de Justiça, ele tem a sagacidade. Desembargadores do TJ São Paulo, me desculpe, mas você falar que o edital é a lei do concurso público, isso aí é papo de concurseiro, em porta de prova. Nem os concurseiros falam isso mais, que o edital é a lei do concurso público. O edital, ele vai refletir a lei. Se não está na lei, não tem como o edital prever nada. Aí porque você está ferindo a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2º. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O tribunal local prossegue afirmando que quem faz tatuagem tem ciência de que estará sujeito a esse tipo de limitação. E ainda que a disciplina militar engloba também e principalmente o respeito às regras, ao pretender iniciar sua carreira questionando um preceito imposto a todos de modo uniforme, já estaria, segundo o arresto impugnado, iniciando mal a sua relação com o serviço público. Folha 5 ali, cara. Então quer dizer que o cara que faz tatuagem, ele já tem que saber que ele vai sofrer algum tipo de limitação. Muito bem. Em resignado, o candidato interpôs recurso extraordinário nas razões de apelo extremo, sustenta a preliminar de repercussão geral e no mérito aponta a violação do artigo 1º, inciso 3º do artigo 5º, inciso 2º e 37, caput, inciso 1 e 2 da Constituição Federal da República. Pleiteia a reforma do julgado sob argumento de inconstitucionalidade do edital, que criou hipótese de exclusão do certame sem respaldo em texto constitucional e em direto afronto dos princípios constitucionais. Cara, lindo demais, eu gosto desse tema aqui, é um tema interessante, você lê o recurso extraordinário, você consegue ver os temas que você já estudou, isso é massa, vamos lá. Fica comigo. De plano, cumpre advertir que o fato de o edital criar um liame jurídico entre as partes e de ser confeccionado de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, como ressaltado pelo acordo recorrido, não torna imune a apreciação do Poder Judiciário, sob pena da discricionariedade administrativa, transmudar-se em arbitrariedade da administração pública. Perceba, aqui é outro tema ali, né, que trata de direito administrativo, o mérito administrativo, oportunidade e conveniência, a administração pública, ela pode sim
Mas veja, essa oportunidade de conveniência, ela não pode criar restrição que a lei não traz, beleza? E aí, cara, eu vou deixar aqui esse material aqui porque é muito vasto, são 34 páginas, mas aí eu vou deixar para você ler, vou deixar aqui linkado com o vídeo para você ter uma noção geral, ler os temas. É importante separar um pouquinho, ler isso aqui. E aí, o STF concluiu, deu provimento ao recurso extraordinário, propondo que o tribunal afirme a seguinte tese em sede de repercussão geral: os requisitos do edital para o ingresso em cargo público, emprego ou função pública deve ser fundamentada em lei, em sentido formal e material. Edital de concurso público não pode estabelecer restrição à pessoa com tatuagem, salvo em casos excepcionais, em razões do conteúdo que viola os valores constitucionais. Cara, uma aula de direito constitucional para você aqui. O Supremo Tribunal Federal bateu na cara do TJ São Paulo, falando: TJ São Paulo, eu sei que vocês estão falando sobre oportunidade e conveniência, mas o preceito constitucional, a liberdade, a manifestação de pensamento, né? Se o cara quer ter uma tatuagem que para ele significa... Imagine você que é pai e você coloca aqui a tatuagem da sua filha ou do seu filho no braço e você vai ser restringido de participar de um concurso público por isso, sem violar preceitos constitucionais. Então, aí você tem uma tatuagem do seu pai, da sua mãe ou algo que represente muito para você e aí você vai ser impedido? Não pode, o STF já falou aqui. E aí, cara, recomendações gerais para você aqui finais. Antes de se inscrever em um concurso público, o candidato deve ler atentamente o edital para verificar se há alguma restrição. E eu falo para você aqui, se essa restrição ela não tiver embasada na lei, você sabe que pode entrar com mandado de segurança, né? Porque o seu direito líquido e certo de participar do certame está sendo violado, tá bom? Caso o candidato tenha alguma dúvida sobre a validade da vedação de candidatos com tatuagem em um determinado concurso, ele deve consultar sempre o advogado. Cara, sempre você deve estar acompanhado pelo advogado, buscar informações para que você possa, sim, participar dos concursos públicos e que você não tenha o seu direito violado, tá bom? E aí, cara, fonte de pesquisa: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de São Paulo, beleza? Cara, é isso que eu tenho para você aqui. Se você tem tatuagem e que essas tatuagens não violem preceitos constitucionais, não há impedimento para você participar do concurso público. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário. Valeu, tamo junto.